Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Bom estarmos na presença de Deus. Vamos aproveitar que nós estamos em pé. Abra sua Bíblia, você que a trouxe. Livro de Juízes, capítulo de número 3. Eu quero ler alguns versículos juntamente com os irmãos. Felizes por você que aqui está. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, fazer igual o pastor. Glória a Deus. E por você que nos assiste através dessa live na sua casa, que Deus continue abençoando a tua vida. Livro de Juízes, capítulo de número 3, verso de número 12 a seguir. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: tornaram então os filhos de Israel a fazer mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Verso 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou um libertador, Eude, ou Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Ainda o verso de número 29 do capítulo 3, verso 29, diz assim: naquele tempo feriram dos Moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Antes de você se assentar, irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta à igreja. A Bíblia aqui diz que esse homem era um benjamita canhoto. Tem alguém canhoto aqui? Tem alguém canhoto? 1, 2, 3. Interessante, né, irmãos, que a igreja tem mais de 100 pessoas e só tem 4 canhotos. Parece que é algo. 5, tem mais um aqui, né? Deus abençoe. 5 canhotos. Pode tomar teu assento, só para a gente ter uma... A Bíblia faz questão de falar que esse rapaz é canhoto. E eu queria entender por quê. E ao longo da palavra nós vamos compreender. Queridos, o livro de Juízes, ele traz um retrato dos acontecimentos do povo de Israel após a morte do grande líder Josué. E os escritos do livro de Juízes abrangem um tempo de aproximadamente 350 anos. E se você ler o livro de Juízes, ele começa dizendo assim: e fez o povo de Israel o que era mal perante os olhos do Senhor, e Deus levantava um libertador. Passava-se o tempo, parecia que eles voltavam aos seus atos antigos, e a Bíblia mais uma vez diz assim: e fez Israel o que era mal perante o Senhor. E durante esse período dos juízes, a Bíblia diz que Deus levantou 12 homens que tiveram esse trabalho de libertar a Israel. Durante esse período, Israel foi oprimido pelos inimigos internos, que eram aqueles que saíram com Israel eles saíram do cativeiro junto com Israel, e eles iam misturados. E também os inimigos externos, que eram as nações que
queriam tomar Israel, queria subjugar Israel. Então Israel durante esse tempo foi oprimido. As nações queriam tomar as riquezas, porque era assim, era na força. E a instabilidade de Israel espiritual é algo muito claro no livro de Juízes. Parece que eles têm uma oscilação espiritual. Uma hora estão bem com Deus, outra hora parece que eles têm um declínio espiritual devido à mistura dos povos, devido aos costumes dos pagãos, os casamentos que eram feitos, e isso trazia um grande mal a Israel. E fazia com que Israel se afastasse da presença de Deus. No capítulo 3, o verso de número 12, a Bíblia diz que Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, a ponto de Deus permitir que Israel fosse levado mais uma vez a ser subjugado pelos inimigos. A Bíblia diz que esse rei Eglon é um rei gordo. A Bíblia fala que ele é alguém, dá-nos a entender que ele é um glutão, né? Ele tem por características roubar todas as riquezas de Israel. Israel plantava, mas a parte boa vinha os inimigos e colhia o que era de Israel. Israel trabalhava, mas não tinha a possibilidade de fazer uso do seu trabalho, porque havia um jugo do rei que levava todas as suas riquezas. E a Bíblia diz que isso acontece durante 18 anos. 18 anos você trabalhando, pastor Éder, e não podendo fazer uso total do teu salário, porque alguém está te oprimindo, está te roubando. Você plantando, pastor Oswaldo, e não tendo a possibilidade de colher tudo que o Senhor plantou, porque alguém vinha antes, oprimia e levava. E a Bíblia diz que durante 18 anos, Eglon subjugou Israel, tomando-lhe as riquezas e fazendo com que Israel fosse subjugado, oprimido, humilhado. E a Bíblia diz, irmãos, que isso acontecia constantemente. Mas esse povo tinha conhecimento do Deus que eles serviam. Eles tinham conhecimento da maneira de sair dessa situação. E todas as vezes que eles se encontravam oprimidos, todas as vezes que eles se encontravam em uma situação de aperto, a Bíblia diz que eles clamavam ao Senhor. E Deus sempre arrumava uma maneira de levantar um libertador para este povo que clamava ao Senhor. Eu não sei que tipo de opressão você está vivendo, mas eu vim te apresentar um libertador. A igreja, aleluia, tem um libertador, Jesus Cristo Nazareno na cruz do Calvário. Ele me libertou, Ele te libertou, Ele nos libertou. E não existe nenhum tipo, aleluia, de rei que possa subjugar o povo de Deus. E como eu faço para sair desse jugo, pastor? Clamando ao Senhor, buscando ao Senhor. Todas as vezes que este povo resolvia clamar ao Senhor, Deus lhes levantava um libertador. Ainda que parecia que o povo de Israel era mais fraco, Deus sempre tem uma estratégia para mudar o quadro da nossa vida. Eu achei que o pastor Moisés estava lendo o meu sermão a hora que ele começou a falar que os cavalos se preparam para a guerra, mas a vitória vem de Deus. A vitória da igreja vem de Deus. E este povo resolveu clamar o Deus da guerra. Eles clamam ao Senhor por um libertador, porque eles não aguentam mais a opressão. Eles não aguentam mais aquela humilhação. Eles não aguentam mais aquela instabilidade espiritual. E a Bíblia diz que quando eles clamam ao Senhor, no meio deste povo, havia um homem
por nome Eude, do qual nós lemos que a Bíblia faz questão de dizer que ele é canhoto. E eu perguntei se tinha alguém aqui canhoto, e alguns irmãos levantaram a mão, que parece que só tem 5, e o resto se escondeu. Mas este canhoto aqui não é porque ele tinha habilidades com a mão esquerda. Este canhoto aqui era falta de habilidade com a mão direita, ou algum defeito, pois ele não servia para estar na linha de frente da guerra. Por isso que a Bíblia diz que ele era um homem canhoto. Ele podia ser arqueiro, ele podia ser atirador, sendo canhoto, mas estar na linha de frente da guerra, canhoto não servia, porque ser canhoto por aqueles dias era como um grande defeito, porque na guerra você precisava da mão esquerda para carregar o escudo, e da mão direita para carregar a espada, e qualquer coisa que contrariasse isso não daria certo. Mas esse moço aqui, segundo os estudiosos, diz que ele tem um defeito na sua mão direita, então ele resolve desenvolver habilidades com a mão esquerda, pois o seu povo é subjugado, os seus familiares são subjugados, mas o fato dele apresentar um defeito não fazia com que ele se isentasse da guerra, e ele resolveu se levantar e fazer algo para mudar a história. Eu não sei qual é o teu defeito, eu sei que eu tenho os meus, mas isso não me isenta e não me deixa fora do reino de Deus. Com defeito ou sem defeito, Deus quer usar a tua vida. Com a mão defeituosa ou com pouca habilidade, Deus quer usar você e transformar a história da tua família, e é através de você que Ele vai fazer isso, e Ele vai começar nessa noite. Será que tem alguém canhoto aí? Será que tem alguém da mão mirrada? Será que tem alguém defeituoso? Deus falou ao meu coração nessa tarde, enquanto eu orava, pastor, que vai começar a usar defeituoso. Deus nunca procurou ninguém perfeito para usar. Ele usa quem tem defeito, Ele usa quem tem deficiência, Ele usa quem tem problema. A diferença é que Eude não se isentou da guerra. Ele diz: eu tenho defeito, mas eu peço a Deus, me dá estratégia para mudar essa situação, me dá estratégia para mudar a história do meu povo. Porque os demais companheiros de Eude parecia que não tinha deficiência nenhuma, mas também não tinha coragem. Eude só ficava assistindo 1 ano, 2 anos, 3 anos, e se você ver, a Bíblia diz que ele faz para si uma espada de 2 gumes. Aleluia! Imagina o Eude, fez para si um punhal, uma espada de 1 côvado, diz a Bíblia, 45 centímetros, com a sua deficiência com a mão direita. Passa dia, sai dia, Eude vai amolando a espada dele. Um dia Deus vai fazer usar ela. Aleluia. Talvez alguém olhasse dizendo: ei, Eude, você nunca vai servir para ir para a guerra, rapaz. Você não tem habilidade suficiente. Tudo bem, mas Deus colocou um projeto no meu coração. Enquanto ele não for concretizado, eu vou continuar amolando a minha espada. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Eu não sei qual é o tempo que Deus vai usar a tua vida, mas se Ele te chamou e te deu alguma ferramenta, vai amolando ela na oração, vai amolando ela no louvor, vai amolando ela no clamor, vai amolando ela, porque no tempo determinado Deus fará uso da tua vida com a ferramenta que Ele te deu. Pastor, eu nem estou usando a minha ferramenta. Vai amolando ela, ensaiando na tua casa, vai amolando ela, meditando na palavra, vai amolando a ferramenta, aleluia, lendo a palavra de Deus, que no tempo oportuno Deus fará você usar
usar a ferramenta que Ele te deu. Pastor, eu tenho defeito. Eu já te disse, Deus também usa quem tem defeito. Olha para o teu irmão do lado, pergunta para ele: você tem algum defeito? Tem algum defeito? Então serve para a obra do Senhor. Tem algum defeito aí, obreiro? Então serve. Tem alguma deficiência? Se tem, serve. Deus usa quem tem defeito. E se um de nós aqui levantar a mão e falar que não tem, a Bíblia já diz que é mentiroso. Já começou tendo. Eude resolve amolar a tua espada. Aleluia. Santo, soberano é o Deus de Israel, que ainda levanta homens e mulheres com defeito, que não se isentam da guerra, mas se colocam na posição dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, usa eu com defeito mesmo, usa eu com as minhas deficiências, usa eu, Senhor, no tempo oportuno Deus fará uso da tua vida. Eude é um canhoto, para os demais ele é um defeituoso, mas olha que coisa linda, irmãos. As limitações dele não fez com que ele ficasse em casa dizendo: isso aí não é coisa para mim não. Aleluia. Eu tenho defeito, se Deus tiver que fazer algo, tem que ser na vida do irmão fulano que é perfeito. Não. Ele olha aquela situação e diz: eu vou usar a ferramenta que Deus me deu, e vou usar as estratégias que Deus colocou no meu coração. Parece-me que no texto bíblico, irmãos, ele tem acesso ao rei, porque a Bíblia diz que o povo de Israel dá a ele os tributos para levar a Eglon. E eu comecei a pensar, irmãos, me desculpem os teólogos aqui, por que é que esse homem, ele tem acesso livre ao rei ou ao inimigo de Israel? Por que ele entrava e saía a hora que ele queria? Porque ele tinha defeito. E quem tem defeito não apresenta risco. Ele parecia ser alguém inofensivo. Então o povo pensa: esse camarada aí, fraquinho, com a mão mirrada, que tem defeito, não vai oferecer nenhum tipo de risco para o nosso rei. Deixa ele entrar e sair a hora que ele quiser. Sabe, irmãos, muitas vezes o inimigo das nossas vidas olha para mim e olha para você, cheio de defeito, e ele diz: não oferece risco nenhum. Esse aí é zero à esquerda, não conta para nada. Mas hoje Deus vai te levantar com a estratégia de Eude, enquanto ele está pensando, aleluia, que os seus defeitos vai te isentar da guerra. Você está recebendo de Deus estratégias para dizer: eu tenho livre acesso para entrar e para sair. E quando Deus resolver usar, tem que ser eu que ele vai usar, porque Deus colocou neste local para ser ferramenta, para ser instrumento, para ser usado por Deus. Deus hoje vai dar estratégia para crente nessa igreja, para ser usado pelo Senhor e ousado. Baixa um pouquinho, por favor. Estratégias de Deus, Eude recebe. Vou amolar a minha espada e vou aguardar o tempo oportuno. Durante 18 anos, houve opressão sobre Israel. Eu não sei quanto tempo existem pessoas sofrendo. Eu não sei há quanto tempo você está carregando algum tipo de dificuldade que você não vê saída e nem possibilidade de libertação. Mas eu posso te dizer que se você quiser hoje, o Deus do basta está aqui. A Bíblia diz, e o nosso pastor já citou, que havia um homem há 38 anos na beira do tanque, aguardando a possibilidade de ser mudada a sua situação.
38 anos, não é um dia, não é 2 dias, é muito tempo, é uma vida, porque tem muitas pessoas aqui que ainda não têm essa idade, mas a Bíblia diz que um dia ele teve um encontro glorioso nesse local, e quem estava lá era Jesus o Nazareno, e bastou somente uma palavra para que a situação dele fosse mudada. Ei, o Deus do basta está aqui nessa noite, o Deus, aleluia, que muda histórias, Ele está aqui nesta casa para mudar a história daquele que queira que seja mudada. Eude se colocou na posição e foi ao encontro, ele foi em destino, aquilo que ninguém queria enfrentar. 18 anos para ele foi o limite. Qual é o limite daquilo que está te afrontando? Eu não sei qual é o seu limite, eu sei do meu limite, eu sei do Deus que eu sirvo, eu sei do que Deus é capaz de fazer. E Eude aquele dia entendeu que se eles clamassem ao Senhor, Deus iria dar estratégias para mudar aquela situação. Temos dificuldade de agir porque queremos de Deus estratégias. Eude pediu a estratégia, ele se preparou para aquele momento, afiou a espada dele. Aí a minha pergunta: o que nós estamos fazendo com as nossas ferramentas enquanto não somos usados por Deus? Que tipo de uso nós estamos fazendo com a nossa vida, com o nosso tempo, enquanto não somos usados por Deus? Eu, de quando estava sem fazer nada, penso eu, ele ligava o esmeril, que naquele tempo nem tinha, ou algum instrumento para afiar, passava lá e dizia: deixa eu dar mais uma moladinha aqui, porque uma hora dessas Deus vai fazer eu usar a ferramenta. Aleluia, aleluia. Quando ele tinha a possibilidade, ele catava a sua ferramenta, passava em algum local e dizia: eu não estou usando ela ainda, mas deixa eu deixar ela sempre afiada, que no momento oportuno Deus já falou que vai usar a minha vida, e eu vou fazer uso da ferramenta que Deus te deu. Deus está alertando pessoas nessa casa, nessa noite, que tem promessa de ser usado por Deus em alguma área da tua vida. Enquanto não chegar esse momento, vai amolando a tua ferramenta, vai fazendo uso, aleluia, de ajudar, aleluia, a ela ficar bem afiada. Vai chegar o momento que Deus vai falar: essa é a hora, esse é o momento, esse é o dia. Então ele pensava: uma hora Deus vai usar a minha vida. Chegou o momento oportuno. O rei acha que ele, aleluia, não teria condições de fazer nenhum estrago, ele não oferecia nenhum mal. A Bíblia diz que o povo dá o presente para ele levar ao rei. Ele pega o presente, ele leva até o rei, ele entrega. Então todo mundo olha e acha aquilo a coisa mais linda, porque está recebendo, está oprimindo, está fazendo mal a Israel, e parece que para Israel tá bom. Ei, aleluia, Deus só muda a história quando alguém se levantar e falar: Senhor, eu não quero mais dessa situação, eu não vou viver mais essa situação. Dá uma porta de saída para a minha vida, dá uma porta de saída para a minha casa, dá uma porta de saída para o meu ministério. Enquanto você estiver passivo, meu irmão, aleluia, Deus não vai agir enquanto você estiver parado. Mas se você solicitar ao Senhor, se você clamar ao Senhor, ainda hoje Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar estratégias, Ele vai te dar estratégias para mudar a situação da tua vida. Defeituoso, não aparentava levar risco, mas ele também não se conformava com a situação. Ele entra na presença do inimigo como alguém desacreditado, que não oferece riscos, inofensivo, aquele que tem defeito, impossibilitado de agir.
Mas a Bíblia diz que quando ele entrega o presente, ele sabia onde estava a fraqueza do inimigo dele. Olha a proposta de Eude. Ele olha para o rei e fala: rei, eu tenho para ti uma palavra secreta. Ele sabia onde estava a fraqueza do rei. O rei gostava de uma fofoca. O rei gostava de uma conversinha. Ô rei, eu tenho uma palavra secreta. A Bíblia diz que o rei olhou e falou: sai todo mundo, deixa só eu e ele. Olha a estratégia de Deus na vida de Eude. Aleluia. É o momento de eu ficar sozinho com ele. O rei mesmo que deu a carta branca: sai todo mundo, só fica eu e ele. Conta para mim o que é a palavra secreta que você tem. A Bíblia diz que Eude, sendo canhoto, coloca a mão na coxa direita, saca da espada em uma só cravada, empurra sobre a barriga do inimigo e deixa a espada cravada lá. Quando ele faz isso, a Bíblia diz que ele sai, e a primeira coisa que ele faz é entrar no meio do povo dele e tocar a trombeta. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, tem muita gente ainda dentro da igreja calado, humilhado, cabisbaixo, porque o inimigo tem reinado ou feito algumas coisas na tua vida até hoje. Mas eu tenho um segredo de Deus para a tua vida. Hoje você vai chegar na tua casa e vai tocar trombeta, dizendo: hoje foi o dia do basta. Hoje Deus mudou a minha vida. Hoje Deus vai mudar a minha história. Ele vai para o meio do povo e resolve tocar trombeta. Você crê que Deus é poderoso para transformar a tristeza em um toque de trombeta ainda hoje? Ele vai para o meio do povo e a Bíblia diz que ele vai tocar trombeta, mas não para se exaltar. Verso de número 27. Olha o que ele diz quando ele toca a trombeta. Que coisa linda. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Ele empurra a espada. Verso de número 27. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E ele disse: segue-me, porque hoje o Senhor deu os nossos inimigos nas nossas mãos. Ele tinha certeza que a vitória que ele tinha conquistado não era mérito dele. Ele diz: vem, povo, porque hoje o Senhor nos deu o inimigo nas nossas mãos. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, nessa noite saia daqui com a mão levantada, não por mérito próprio, não achando-se melhor do que ninguém, mas batendo no peito e dizendo: o Senhor deu os inimigos nas nossas mãos. Podemos tocar trombeta porque o Senhor guerreou por nós. Podemos tocar trombeta porque o Senhor nos ajudou a vencer os inimigos. Podemos tocar trombeta porque o Senhor está do nosso lado, e maior é aquele que está do nosso lado. Podemos tocar trombeta porque o Senhor é poderoso, Deus de guerra, e quando clamado pelos filhos dele, ele não desampara, ele não larga, ele não te deixa. Hoje você vai poder tocar trombeta dizendo: o Senhor agiu em prol da minha vida, o Senhor nos deu vitória, o Senhor entrou na guerra, o Senhor nos deu estratégia. Você crê que o nosso Deus é poderoso para dar estratégia? Eu não sei, não quero saber a opressão que você está vivendo, e nem quanto tempo. Eu venho te dizer que há um Senhor, Deus Todo-Poderoso, que age nessa igreja, que age em prol dos filhos dele, que é poderoso para nos dar estratégias para vencer o inimigo, para romper a opressão, para mudar a história da nossa vida. Não se permita que o inimigo coloque na tua cabeça que você não pode ser usado porque tem defeito. Deus usa quem tem defeito.
estou lendo um livro que fala da psicologia dos apóstolos. Você sabia que todos lá tinham defeito? Todos. O menos insano psicologicamente, não estranho, é Judas. O resto, todos, tinham muitos defeitos. E parece-me estranho a escolha do próprio Cristo vir à terra e resolver escolher pessoas defeituosas. Porque se ele era Deus, na condição de onisciente, onipotente, ele sabia quem tinha defeito, sim ou não? Mas mesmo assim, ele resolveu escolher pessoas cheias de defeito, para que o mérito da escolha não fosse próprio, para que ninguém se achasse superior a ninguém. Ele me escolheu porque eu sou bom, não. Ele me escolheu porque eu tenho defeito. E Ele é conhecedor dos meus defeitos. Ele é conhecedor das minhas falhas. Ele é conhecedor das minhas limitações. Mas mesmo assim, a graça dele me alcançou. E Ele resolveu me escolher com defeito mesmo. Ele resolveu te escolher com defeito mesmo. E a escolha dele é imutável, porque Deus não erra. Esse moço não se permitiu, aleluia, ficar inerte por causa dos seus defeitos. Mas ele fez disso uma possibilidade de ser usado por Deus e ser instrumento de Deus naqueles dias. E diz a palavra de Deus, aonde nós lemos, que esse Eude cumpre a tarefa que lhe fora designada. Ele mata o rei que oprimia. Ele volta para o meio do teu povo. Ele toca a trombeta. Ele dá o brado da vitória e convoca o povo para lutar com ele. E o último versículo aonde nós lemos diz que ele, aleluia, ou melhor, através desse ato, a terra ficou em paz durante 80 anos. Você não entendeu. A Bíblia diz que depois de toda essa opressão, por causa da atitude de Eude, a terra ficou em paz durante 80 anos. Você sabe o que é 80 anos de paz? É 80 anos de alegria para você, para os teus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos e para as suas gerações. Deus quer usar a nossa vida para efetuar libertação nessa geração, para que essa libertação e a paz dure 80 anos, para alcançar os seus filhos, para alcançar os seus netos, para alcançar os teus familiares. E Deus não vai usar outro povo, Deus vai usar eu, Deus vai usar você, Deus vai usar nós nessa geração, para que pregue a libertação, para que pregue mudança de vida, para que pregue a transformação e haja paz durante o tempo permitido por Deus. Em nome de Jesus, seja instrumento para trazer paz à tua casa, paz ao teu lar, paz à tua vizinhança, paz na tua escola, paz na tua família, paz à tua igreja. Deus quer levantar homens e mulheres inspiradas por Deus, cheias do Espírito Santo, com defeito, mas que deixa ser usados por Deus. Deus quer levantar homens e mulheres com defeitos, que se deixam ser usados por Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus há de levantar nessa geração. Cadê o Miqueias? Vem aqui, Miqueias, por favor. Deus há de levantar nessa geração
homens e mulheres para fazer a diferença. Deus há de levantar nessa geração homens e mulheres que não se conformam com a opressão. Deus há de levantar nessa geração pessoas que reconheçam os seus defeitos, mas mesmo assim diga: Senhor, usa a minha vida com defeito mesmo. Aleluia. Som, aleluias. Glórias a Deus. Eude é a figura de uma pessoa que não desiste. Eude é a figura de uma pessoa que planeja o que vai fazer. Sabe qual é a nossa grande dificuldade? É querer usar a ferramenta errada no momento errado. Se Eude fosse esbaforido, apavorado, ele ia tentar fazer esse ataque no momento inoportuno e ia frustrar todos os planos de Deus. Mas ele aguardou o momento certo. Ele aguardou a hora certa. Pensa na paciência desse homem de ficar molando a espada durante 18 anos de opressão. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo do Senhor coloca no meu coração para te dizer nessa noite. Talvez alguém esteja te oprimindo, dizendo: para que você ensaia? Nem está cantando. Para que você está lendo a palavra? Você nem prega. Aleluia. Mas eu venho na condição de profeta te dizer: vai amolando a espada que Deus te deu, que no momento oportuno Deus vai levantar você como instrumento para fazer a diferença na tua geração. Talvez o inimigo esteja te acusando, dizendo: para que, aleluia, tanto ensaio, para que tanta leitura, para que tanto conhecimento da palavra? Você nem tem oportunidade. O Espírito Santo de Deus mandou eu dizer a você: persista, insista, permaneça, que no tempo oportuno Ele vai colocar no teu coração. É momento de usar, é momento de ser usado, é momento de fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Aguarde o tempo de Deus. Não se apavore. Um determinado tempo da minha vida, irmãos, eu fui afastado da função que eu exercia na empresa e fui colocado em uma portaria. Vê se você entende isso. Tem muitos irmãos aqui que trabalham como porteiro e não tem problema nenhum, é bênção de Deus. Só que me colocaram para tomar conta de uma portaria do qual não entrava ninguém e não saía ninguém. O meu patrão queria simplesmente me humilhar em um local para que eu desistisse e pedisse as contas. Eu já tinha uns 4 anos nessa empresa. E eu chegava em casa, a minha esposa está ali, eu chorava. Porque eu sabia que eu era útil para outras funções na empresa, mas ele resolveu me colocar naquele local. E eu, no profundo do meu coração, eu questionava, irmãos, e eu chorava. Só que aí um determinado dia, como eu não tinha nada para fazer, e eu não tinha para quem abrir o portão, nem para entrar, nem para sair, eu tinha a possibilidade de ler a Bíblia, pastor Éder. Entrava às 7 e saía às 5, 1 hora de almoço. Durante o dia inteiro, eu podia ler a Bíblia. E um dia eu questionei ao Senhor. Falei: Senhor, que situação é essa de eu ficar nessa porta aqui sentado o dia inteiro? Não entra ninguém, não sai ninguém. Que humilhação é essa?
muda a minha situação, abre outras portas para mim. O Espírito Santo falou para mim: está faltando alguma coisa para você? Eu preparei esse momento para que você leia a minha palavra, para que no momento oportuno eu use a tua vida. Fiquei lá 1 ano e 4 meses na porta, lendo a Bíblia e recebendo salário, dia 5 e dia 20, dia 5 e dia 20, ei, Deus tem provisão para mim e para você. Comece a entender os planos de Deus na tua vida. Enquanto você não é usado, vai lapidando a ferramenta que Deus te deu. Não questione, não murmure, não reclame. No tempo exato, Deus vai fazer uso da tua vida. Você crê nessa palavra? Eu quero orar por você. Obrigado, pastor, por essa oportunidade ímpar. Obrigado, Jesus. Poder passar um pouco da experiência de Deus para vocês. Talvez você entrou aqui, o inimigo diz que você não precisa ensaiar, você não precisa ler, você não precisa porque você não está sendo usado. Mentira. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um projeto, e eu quero orar por você aqui nessa noite, em nome de Jesus.